Oi pessoal, estão gostando? Como é que tá? Aqui quem tá falando é a Yoda. E eu quero que você se inscreva, curta e compartilhe o canal. Ative o sino das notificações. Segue aí com mais conteúdo de qualidade aqui no nosso canal Ultra. Esporte, conhecimento e cultura é aqui na Ultra. Como é que foi essa história aí dos 8 milhões aí de reais que no ano passado foi isso que aconteceu, né? E ficou para a cidade, foi divulgado e tal, que os vereadores que não deixaram a cidade investir 8 milhões de reais em rua, foi até pauta em eleição e tudo. Como é que foi essa história? Luciano, Na tua visão, óbvio. uma coisa que me chateou muito na política foi as inverdades. E isso que fizeram foi uma inverdade e me magoou muito, me deixou muito entristecido ver o que aconteceu. Quando chegou, eu era presidente da CCJ, eu fui duas vezes presidente da CCJ. Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça. Fui duas vezes presidente dessa comissão. Quando chegou esse processo lá na Câmara, esse projeto do Executivo para a Câmara, e se deparou comigo, com esse projeto. Então, o que a gente fez? A gente olhou que apenas o Executivo estava solicitando um empréstimo, algo para ser liberado para o Executivo. Só que ali, Luciano, naquele empréstimo de 8 milhões, não falava em ruas, não falava em bairros, não falava nada. Foi uma estratégia política do Executivo? Foi. Deu certo? Não sei, porque eu acho que não. Porque hoje estava te falando, eu andei em toda Santa Vitória, fiz toda Santa Vitória, todo o interior, Ermena, Barra, Porto, eu não fui corrido de nenhuma casa. Mas eu levava comigo as provas para as pessoas, que de repente alguém me perguntasse dos 8 milhões, eu levava a prova para mostrar. Então o que acontece? Quando chegou esse projeto lá, desse empréstimo, nós mandamos para o Executivo falando o quê? Nós queremos saber para onde vai esses 8 milhões. Nós precisamos, porque nós cuidamos do dinheiro público. 8 milhões, que no empréstimo ele passa para 16 milhões. Né? Geralmente, outros prefeitos que vêm iriam pagar. Então, a gente solicitou ao Executivo aonde seria aplicado esses 8 milhões. Quero te dizer uma coisa, não enviaram nada para nós aonde ia ser. O prefeito, na época, não estava, foi o prefeito em exercício naquele momento, era o Sidney. Solicitamos ele, está gravado na casa, está gravado na Câmara de Vereadores, ficou gravado. Perguntamos ao Sidney aonde ia ser aplicado, qual é os bairros. E ele só nos falou que seria feito
a parte do Oswaldo Anselmi, que era do Postão. Está gravado ali. Eu digo, mas então o restante das ruas não vão ser. Porque o que acontece, Luciano? E as pessoas que estão nos acompanhando. Nós liberamos 8 milhões hoje. Aí, de repente, o meu vizinho do lado da minha casa me diz assim, vereador Carlinhos, assisti a Câmara de Vereadores, foi liberado 8 milhões. Te faço uma pergunta, Carlinhos. A rua da frente da minha casa que vai ser pavimentada, vão colocar saibro, Steiner ou bloquete, e eu vou dizer o quê? Não sei. Pá, não sei. E o cara vai me dizer o quê? Mas, tia, tu tá de vereador lá na Câmara para quê? Para tomar cafezinho e ficar sentado? Não. Então, eu tenho como vereador o dinheiro público sabendo que está sendo aplicado. O que a gente fez? Conversamos entre a bancada, entre os vereadores. Se o prefeito não disser para nós aonde vai ser aplicado, nós não vamos aprovar. Agora, se ele levasse o projeto, vai ser aplicado tantas ruas nos Donatos, tantas ruas no Vitorense, tantas ruas na Brasiliano, tantas ruas na Coxilha, nenhum vereador, eu te digo com certeza, nenhum vereador ia votar contra. Porque nós não íamos votar contra a nossa comunidade, contra as pessoas que dão o crédito para nós poder estar lá. Nós não ia, nem se fosse por política, por politicagem ou por partido, ninguém ia fazer isso aí. O que a gente fez então? Quando a gente viu que os 8 milhões, exemplo, quase 90 dias de uma eleição, o prefeito pedindo 8 milhões, nós votamos contra, sim, esses 8 milhões. 15 minutos depois, na rede social do prefeito Wellington, estava a foto de todos os vereadores que votaram e disse: esses vereadores são a vergonha do povo, que não liberaram 8 milhões que nós íamos calçar, arrumar as ruas dos Donatos, Brasiliano, Vitorense, Coxilha. Essa é a jogada política que ele fez. Por quê? Porque em 4 anos, em 8 anos, ele não fez nada para a cidade de ruas. Então, o que acontece? A jogada política dele. Vou chegar lá no bairro Brasiliano, agora começa a eleição, vou chegar lá. Bato na casa do Mega. E aí, como o senhor vai? Eu sou o prefeito, estou na reeleição, estou aqui para pedir teu voto. Aí tu vai dizer: mas prefeito, 8 anos estou no meio do barro aqui, vês aqui me pedir voto, tens a cara de pau de me pedir voto. Aí ele vai dizer: eu não fiz, porque os vereadores da oposição, o vereador Carlinhos, o vereador Maurício, Tilila, não aprovaram os 8 milhões. Mas, para mostrar para a comunidade que não era o que ele estava falando, que ele não estava falando a verdade, eu entrei, está no Ministério Público, ação contra ele por difamação. Ele vai responder. Mais tarde ou mais cedo ele vai responder. Ali entrei com o Dr. Marques, né, e a gente está esperando. A gente sabe que a parte judicial é lenta, mas que vai sair. Ele que se prepare que vai sair. E uma coisa, se eu ganhar dele, com certeza será esse valor revertido em cestas básicas para a nossa comunidade, porque para mim eu não quero, mas que eu vou ajudar a nossa comunidade, irei ajudar com certeza, Luciano. Foi o vereador Carlinhos. Ele também falou desse projeto de 8 milhões. Pelo jeito, essa votação aí de 8 milhões vai ser lembrada por muitos, muitos anos, né? E na versão dele, o que ele disse aqui na entrevista, que virou corte até no canal, e agora tu tem espaço para dar a visão do governo também, né? Ele falou que eles rejeitaram porque não vinha descrito aonde seriam aplicados os 8 milhões, quais ruas seriam aplicados ou em que seria aplicado. Inclusive, o Carlinhos, durante a entrevista, referiu que teve uma sessão que foi o hoje vereador, na época vice-prefeito Sidney. A qual estava presente. Isso, e ele disse que mesmo o Sidney perguntado, não esclareceu para onde é que ia, e que esse seria o motivo deles votarem contra. Luciano, isto é bem claro. Se tem recortes, podemos pegar cortes também da sessão da Câmara de Vereadores, das comissões, tá? Aonde o projeto foi igual, e essa é a diferença que eu acho. Legislar é uma coisa, executar é outra. Uhum. Quando tu manda um projeto, o que tu estás mandando para a Câmara?
um projeto de financiamento, que é nesse caso, tanto dos 25 milhões quanto dos 8 milhões. Tu estás mandando uma autorização para a Câmara, um pedido de autorização, e lá estava bem escrito, pavimentação e iluminação pública. O que é o papel do vereador? Que aí, desculpa, pode até virar corte isso, eu acho que está se perdendo. O papel do vereador é legislar, é aprovar ou rejeitar, Sim, fazer se debate. aprovar, né? depois fiscalizar. Tu nunca vai mandar um projeto de um financiamento de 8 milhões e dizer, eu vou asfaltar a rua tal, a rua tal, a rua tal, do número tal ao tal. Não existe isso. Tu vai mandar que os 8 milhões serve para 34 ruas de pavimentação e 500 pontos de iluminação LED. Qual é o papel da Câmara de Vereadores? Fiscalizar se foram realizadas as 34 ruas, quais foram, porque é o Executivo que decide e qual tem a prerrogativa de decidir, e a prerrogativa do vereador é fiscalizar se o dinheiro que foi aprovado por eles foi investido. Mas não é decisão do vereador dizer eu quero essa rua ou eu quero aquela. Isso é o Executivo que faz. Sendo bem franco, o papel do Executivo é esse. O Legislativo autoriza a contratação. Como foi agora o projeto? 200 quadras asfálticas. Comprar de uma... No projeto desse ano, que agora é 25, não é 8, né? Também não está descrito quais são as ruas? Não tem como tu descrever quais as ruas. Nenhum governo, nenhum lugar vai fazer isso. Entendi. Não tem como tu descrever, mandar um projeto, entendeu? Eu vou fazer do número tal ao número tal. Aí geraria um debate muito maior. Por que a rua tal? Por que a rua do fulano, a do ciclano? Sim. Por que tu quem não foi contemplado... Exato, não existe. Né? Se não passou na minha rua, eu ia te atacar na rua e perguntar por que tu escolheu a rua do fulano e não a minha. E como tu vai mandar um projeto? Não existe isso. Uhum. Entendeu? Não existe. O que é o papel do vereador? É fiscalizar, e isso tem os meios, de que os 8 milhões foram investidos, não foram desviados para outra área, até porque não tem como, quando tu manda para o banco, entendeu? E foi tudo explicado. Que é o meu papel, mostrar a capacidade de endividamento do município, se tem capacidade de arcar com o financiamento que está tirando. Claro. Esse é o papel, é mostrar que tu não está endividando a cidade, entendeu? E não dizer que a rua tal vai ser asfaltada. O projeto agora, como tu me perguntaste, foi igual. Tantos milhões para compra da nossa usina de asfalto, que é uma promessa de campanha do prefeito André, que insumos vão dar para 200 quadras, tá? Iluminação, diversos veículos, fachada do cardeal, enfim, vai especificado. O que o vereador tem que fazer agora? Aprovou. Sim, agora fiscaliza. Fiscaliza. Um tempo atrás teve aqui o vereador Carlinhos, que até tem umas mensagens dele aqui, daqui a pouco eu vou ler as mensagens do chat. Teve o vereador Carlinhos, fez uma crítica dura ao governo na questão lá da famosa emenda lá da pavimentação lá dos 8 milhões, tá? Na verdade foi um processo, né? Um projeto de lei. Sim. Isso, um projeto de lei, exatamente. Eu falei emenda, entendo esse projeto de lei. Depois, alguns episódios após o Carlinhos, teve aqui o Dani Cava, né, chefe de governo, né, e falou que estava errada a crítica do Carlinhos, né, que na verdade... e aí ele colocou uma coisa que eu achei interessante te perguntar agora, né, já que tu é da oposição, né? Claro.
Ele colocou assim, se estava errado porque os mesmos vereadores que votaram o ano passado contra, votaram neste ano a favor. Que ele disse que tem aí esse projeto que agora, e que é mais, que agora é 25 milhões, né? Mas que abrange outras coisas também. Ele falou isso, ele não deixou de falar isso. Mas ele colocou essa situação. Se estava errado porque os mesmos que votaram contra no ano passado, votaram a favor nesse ano. É muito fácil de explicar isso. Luciano, assim, ó, primeiramente a gente tem que entender que o projeto de pedir... Na verdade, o governo... aí vem lá naquele início da tua fala, né? Como é ser oposição com 5 vereadores, ou 4, ou 3, numa maioria de situação, né? Acaba que muitas vezes o bloco acaba tentando impor as vontades de quem está no poder. E isso, né, sempre foi assim. Isso né? é do jogo, né? É uma estrutura de poder e essa disputa de poder ela se reflete na Câmara de Vereadores. E aí vem uma coisa que é muito importante e que o Executivo tem muita dificuldade de entender, que é a questão da crítica do que não está certo, né? E da vontade, do interesse do voto e da forma de pensar de cada vereador. Porque tu não pensa que todos os vereadores fecham com as ideias que vêm de lá, do Executivo, né? Eu também seria irresponsável de dizer que os outros meus colegas lá, que são de partidos ligados ao governo, assinam embaixo de tudo que o governo manda, né? Eu seria irresponsável de dizer isso aqui. Mas com relação a esse processo dos 8 milhões, eu quero que a comunidade me diga se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não quero dizer que eu tenho a razão. Mas tu pensa comigo, Luciano, o governo Wellington estava no último ano de governo. Ou seja, ele havia governado 4 anos, depois mais 3 anos e 2 meses, porque o projeto foi em fevereiro. Tá. E ele solicita à casa, na verdade, um pedido de liberação para poder fazer um contrato de empréstimo com o Banco do Brasil. A justificativa do governo era que o recurso seria direcionado para as ruas. Mas isso não estava no projeto de lei. Isso não estava na justificativa no papel. Não existia um planejamento de ruas a serem contempladas. Então, nós, vereadores, não nos sentimos à vontade porque parecia, eu não quero aqui afirmar, mas supostamente daria ênfase a uma obra eleitoreira. Imagina você, no final da gestão, no mês de fevereiro, o prefeito resolveu olhar para as ruas da cidade. Então, assim, ó, primeiro que não constava no projeto, já é um erro. Nós poderíamos aprovar esses 8 milhões e ele ser utilizado para qualquer outra coisa, porque no projeto de lei não existia a rúbrica, quais as ruas contempladas, não dizia que calçamento era, que tipo de calçamento é. Se nós autorizássemos um projeto daquele, primeiro que o recurso poderia ser utilizado em qualquer coisa, porque ali não falava em calçamento. E se calçamento fosse, não nos garantia que seria balastro, que seria asfalto, que seria bloquete. Então, ao invés da gente pensar aí, sei lá, 10, 15 quadras de bloquete, quem nos garante que não poderiam ser 60 quadras só de saibro? Então não existiu uma clareza quanto ao projeto. E o projeto desse ano é diferente? E o projeto desse ano é diferente, né? Ali já especificava algumas situações onde esse recurso ia ser utilizado, e além do mais que é no primeiro ano de governo, né? E também esse projeto foi debatido nas comissões, né? Se apontou ali para que seria utilizado o recurso para uma questão que a gente vem batendo desde o mandato passado, que é o transporte da saúde. O transporte escolar também é bem deficitário. A questão das ruas apareceu bastante ao longo dessa nossa caminhada do mandato passado e já aparece com muita força no mandato deste ano. E aí, Luciano, algo que legitima o nosso voto, que inclusive forças políticas ligadas ao governo utilizaram materiais para tentar nos desgastar junto à comunidade, que os problemas das ruas eram graças aos vereadores que não aprovaram um empréstimo de 8 milhões. E aí eu te pergunto, tu que conheces a máquina pública, tu que és um servidor, tu achas que existiria um tempo viável se o projeto fosse aprovado em fevereiro, final de fevereiro, início de março, de ser executada as quadras que a nossa cidade precisa que sejam revitalizadas antes do período eleitoral? Todos sabem que não. Não, ia atravessar o ano todo, claro. E parariam no período eleitoral. Tu sabes que as obras públicas param no período eleitoral. Então,
quando a gente vê os nossos nomes ligados a panfletos, né? Esses são os inimigos da comunidade. Veja bem, um orçamento de mais de 200 milhões de reais. Será que é tão necessário um empréstimo de 8 milhões? Né? A gente vem batendo que a nossa folha está extremamente alta. Além da folha estar alta, nós temos os contratos pela associação, que o Ministério Público já apontou, e logo será um grande problema que nós vamos ter que lidar, né? A gestão vai ter que lidar. Então eu tenho muita tranquilidade quanto ao voto naquele período dos 8 milhões, como tenho agora, né, desse voto no início do ano dos 25 milhões. O processo 490, pedido de providência ao Poder Executivo quanto à execução do projeto de pavimentação de diversas ruas do município. Autoria do vereador Leonir São Martins Fonseca. Numa questão de ordem, presidente. Encaminhe-se ao Poder Executivo, sim. Eu gostaria que fosse lido, porque esse é as ruas que os colegas vereadores diziam que eles desconheciam as ruas, então eu gostaria que fosse lido até para conhecimento dos demais vereadores o projeto que nós tínhamos das ruas que seriam pavimentadas em 2024. Então, eu gostaria que lesse, e eu espero que o governo cumpra a risca, porque o nosso procurador na época, hoje é prefeito, e eu gostaria de deixar essa mensagem aqui, que ele desse continuidade nesse projeto, que ele também era sabedor e favorável. Ok, com a palavra o nosso secretário Bonova. Vamos lá então, presidente. Pedido de providências 028/2025. Com o devido respeito, vem por meio desse solicitar providências quanto à execução do projeto de pavimentação de diversas ruas do município, conforme compromisso assumido pela administração municipal no ano de 2024. Naquele ano, o prefeito Wellington Bacelo encaminhou à Câmara Municipal a proposta de aprovação de um financiamento de 8 milhões de reais junto ao Banco do Brasil, recursos que seriam destinados à pavimentação de diversas ruas da cidade. Entretanto, a Câmara Municipal não aprovou o financiamento, o que impossibilitou a execução das obras naquele momento. Importante ressaltar que o então prefeito havia se comprometido publicamente a iniciar as obras de pavimentação, com prioridade para as 42 quadras mencionadas abaixo. Diante do exposto, é essencial que o compromisso assumido pela administração municipal seja cumprido, iniciando as obras de pavimentação conforme o plano original. A execução destas obras é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população e não se pode adiar a realização de um projeto tão aguardado pelos moradores. Rua Oswaldo Anselme, 4 quadras, pavimentação da Rua Oiapoque até a Coronel de Deus. Rua General Osório, 7 quadras, pavimentação da Rua Alipe Santiago até a Rua Coronel de Deus. Rua Dom Diogo de Souza, 3 quadras, pavimentação da Rua 13 de Maio até a Bento Gonçalves. Rua 14 de Julho, 1 quadra, pavimentação da Rua General Osório até a 7 de Setembro. Rua Coronel de Deus, 4 quadras mais drenagem, pavimentação da Rua Mirapalete até a Rua Norberto de Souza Leite. Rua Esmeralda da Fronteira, 4 quadras, pavimentação da Rua Marechal Deodoro até a Rua Augusto Álvaro de Carvalho. Rua Alipe Santiago Correia, 4 quadras, pavimentação da Bento Gonçalves até a Campos Neutrais e da 7 de Setembro até a Mirapalete. Rua José Bernardino de Souza Castro, 7 quadras, pavimentação da Rua Jeribatuba até a BR. Rua Dom Diogo de Souza, 4 quadras, continuação da pavimentação até a BR. Rua Santo Ildefonso, 4 quadras, pavimentação da Rua Bento Gonçalves até o final da Santo Ildefonso. A comunidade local tem demonstrado grande expectativa e ansiedade quanto ao início dessas obras, que são de suma importância para a melhoria da infraestrutura urbana, mobilidade e o bem-estar dos cidadãos que ali residem. Diante disso, solicito que o Executivo tome as devidas providências para o início imediato das obras de pavimentação, conforme o compromisso assumido, levando em consideração as ruas já previstas e destacadas acima, que são aguardadas com urgência pelos moradores destas áreas. Além disso, peço que seja informado a esta Casa Legislativa o cronograma de execução das obras, bem como as etapas planejadas para garantir que o projeto seja implementado de forma eficiente dentro dos prazos e com os recursos necessários para a sua conclusão. Pontos importantes a ressaltar sobre algumas ruas. Rua Alipe Santiago. Esta rua, que fica entre a Bento Gonçalves e a Oswaldo Anselmo, enfrenta sérios problemas de infraestrutura com a constante formação de crateras a cada chuva.
prejudicando tanto o tráfego quanto a segurança dos moradores. Além disso, a Rua Alipe Santiago Correia é a principal via de acesso ao Hospital Municipal e a sua pavimentação é urgente para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, especialmente em momentos de emergência. A Rua José Bernardino Souza Castro, a pavimentação desta rua será uma alternativa importante para descongestionar o trânsito da Justino ao Monte Anáquer, principalmente para quem dirige ou se dirige à Praia do Hermenegildo e Barra do Chuí, além de ter uma opção crucial para os trabalhadores que se deslocam diariamente para o Chuí. Também contribuirá significativamente para melhorar a qualidade de vida dos moradores do bairro Brasiliano, proporcionando maior mobilidade e acesso mais seguro e eficiente para todos. Rua Dom Diogo de Souza, a pavimentação desta rua será um grande avanço para descongestionar o trânsito da Justino Monte Anáquer, especialmente para quem se desloca para o interior e outras cidades pela BR. A melhoria desta via trará ainda um impacto direto na qualidade de vida dos moradores locais, que terão mais conforto e segurança no tráfego diário. Por fim, gostaria de destacar que esse pedido visa não apenas o cumprimento de um compromisso formalizado pela administração, mas também atender uma necessidade urgente da população que tem aguardado com ansiedade por melhorias significativas na infraestrutura de suas ruas. Agradeço pela atenção e aguardo o retorno sobre as providências a serem tomadas. Leonir Fonseca, vereador, MDB. Obrigado, colega. Encaminhe-se ao Poder Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, eu lamento, fico entristecido que se esse projeto tivesse vindo naquela época, com certeza essas ruas seriam aprovado, o projeto realmente está aí. Estava naquele momento, o vereador Castilho se encontrava nessa casa, o vereador Marco Antônio Boanova se encontrava nessa casa, o senhor presidente se encontrava nessa casa, o vereador Wilson também e o vereador Edenilson Araújo Souza também se encontravam nessa casa quando chegou o projeto aqui, que não falava nome de ruas. Então eu fico entristecido. Mas agora com os 25 milhões, tenho certeza, vereador Leonir, que serão feitas então essas ruas aí que o senhor citou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega. Seguimos no expediente com a palavra ao secretário Boanova. Eu queria a questão de ordem, presidente. Sim. Presidente, eu gostaria de destacar na matéria que o vereador Leonir destacou agora, que acertadamente ele disse que a Câmara não aprovou a matéria, mas eu gostaria de deixar claro que eu não faço parte desse grupo de vereadores que votou contra a matéria, até para não ficar aquela situação de que a Câmara, de maneira geral, rejeitou a matéria. De fato, não trazia nomes de ruas, mas sabíamos que era para arrumar ruas, e quem determina isso é o Executivo e não o Legislativo. Só para ficar claro que o meu voto foi favorável naquela função. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Encaminhe-se ao Poder Executivo. Questionamento à mesa, Processo. presidente. Desculpe. Sim, colega. Obrigado. Obrigado, secretário. Com a permissão do colega Boanova, eu gostaria também, já que foi citado o meu nome pelo vereador Carlinhos, que eu lembro sim, e eu também votei a favor, tá? Só para deixar registrado também que eu, se fosse por meu voto, teria feito a sua. Eu fico imaginando, vereador, sabe o que é um pacote surpresa? Sabe aquele presentinho que você compra na internet, aquelas caixas surpresas? Você paga um X e vai vir o que eles botarem lá. Mais ou menos foi o projeto dos 8 milhões de reais. A gente, durante o mês, sofremos aqui com esse projeto, que era uma caixa surpresa. O que é uma caixa surpresa? É aquele balãozinho que você estoura numa festa e não sabe se está premiado ou não está premiado. E você fica na dúvida. Só que esse pacote surpresa custava 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Hoje nós aqui pedimos várias vezes, nobres colegas vereadores, eu digo, eu votei contra. Vários colegas, eu não tenho vergonha de dizer que eu votei contra. Vários colegas pediam informações sobre o quê, onde seria investido. Era um cheque em branco, de 8 milhões de reais, sem dizer o destino. Era isso que nos aterrorizava. É que nós tivemos uma grande parte de apoio da população e os vereadores que votaram contra esse projeto, só 2 não entraram, mas tiraram mais votos. Não perdemos votos, como eu digo. Só 2 colegas não entraram, mas tiraram um mais 100 votos que tirou na outra eleição e o outro, acho que mais 70 votos a vereadora Viviane. Não entraram porque é questão do voto do partido, não sei como é que eu não entendo essa matemática. Então nós não perdemos votos, como dizendo, onde distribuíram em ruas de Santa Vitória, não sei quem foi, porque já fui processado por isso, em Santa Vitória, imagens, nossa, os vereadores contra o povo. Os inimigos do povo botaram nas redes sociais. 8 milhões de reais, onde o máximo que a gente queria era a lista. A tal lista que eu acho que estava no mínimo, com todo respeito, devia estar lá como é que é a área 51, né? Que é a área mais segura do mundo, que é lá dos Estados Unidos, a área 51, que onde você não tem acesso a nada. Lá eles fazem tudo que é projeto escondido, ninguém sabe, quando vê, sai lá o troço já pronto. Era isso.
Depois de quase um ano, vereadora, a senhora não era candidata, e depois de quase um ano, vereadora, aí vem a lista das ruas. Oi, vereadora? Sim, sim, mas quase um ano, mais ou menos. Quase um ano já apareceu a tal lista com o nome das ruas. Por que não mostraram antes essa lista? Eu vi que, sim, me diziam, vereador, bateram aqui na rua da minha casa, aqui na porta da minha casa, era que a minha rua era presenteada, mas onde tem essa lista? Eles estavam com essa lista para fazer campanha? Para ter em porta, nos queimar, tentar nos aterrorizar, meter a população contra nós, que não conseguiram. Desculpa, não conseguiram, porque só 2 vereadores não entraram da oposição, motivo óbvio, porque foi questão partidária dos votos, mas aumentaram seus votos. Então eu fico pensando, eles lá batendo na porta, essa rua aqui era da senhora, mas nós não tivemos acesso a esse documento estava só com alguns meia dúzias do governo, vamos dizer assim, que podiam ir lá pedir voto, ou fazer campanha, ou não sei o que lá, do governo, dizer, o vereador não aprovou aqui, era sua rua, você está no meio do ar com culpa do vereador. Eu fico preocupado, vereador. Agora, os 25 milhões de reais, né? Esse sim. Esse nós todos aprovamos com votos aqui, ninguém votou contra, que até eu me lembro. Aprovamos que tem direcionamento, tem o que vai ser feito, tem uma fábrica de asfalto, não sei o que mais. Isso não tem. Que nem o hemodiálise e outras coisas mais. Nós aprovamos que tiver conceito. Nós, nobres vereadores, quando se elegemos nesta casa, quero que fique claro, nós temos que aprovar projetos que tenham consistência de documentação. Aqui não é a casa. Desculpa a palavra de Maria Joana, que chega e bota para cá e nos bota o goela abaixo e aceita e aprova. Não, aqui nós estamos para fiscalizar, por isso existem 2 comissões, orçamento e finanças. Porque passa por essas comissões para ver se isso tem argumento e tem documentações exatas comprovando que aquele dinheiro vai ser usado do povo naquilo que está sendo dito. Porque se amanhã nós aprovar algo assim e esse dinheiro for para outro lado, nós não podemos dizer que foi desvio, porque não foi desvio, nós não exigimos a documentação exata dizendo que ia ser botado naquilo ali. Essa é a verdade. Porque se você me diz, vamos comprar cadeira. Qual cadeira? Não é cadeira, provemos. Amanhã pego lá, compro 2 cadeiras de 10 mil reais, e era 20 mil. Desculpa, mas podia comprar no mínimo 10 cadeiras de 2 mil reais. Mas como não estava especificado no documento que a cadeira era valor tal, modelo tal, a gente aprova que é cadeira, meio 2. Uma para o prefeito e outra para vice. E aí fechou de comprar 8 cadeiras, porque os vereadores aprovaram, não podemos nem discutir, porque nós aprovamos. Nós aprovamos. Então, por isso que existem as comissões de orçamento e finanças, para fiscalizar. Por gentileza, conclua, vereador. Se não está certo, a gente reprova. E foi reprovado, respeito aos nobres colegas que votaram a favor, e respeito aos nobres colegas que votaram contra. Eu votei contra, e tenho orgulho de dizer, eu votei contra. E que bom que os nobres colegas que votaram a favor tenham orgulho de dizer que votaram a favor. Que bom, mas nós não tínhamos lista. Um abraço a todos.